Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. Já alguma vez sentiu o peso esmagador da adversidade? Aquele momento em que o caminho à frente parece envolto numa névoa impenetrável de desafios? Todos nós, em diferentes momentos da nossa jornada, enfrentamos encruzilhadas que testam os limites da nossa força interior, questionando a nossa capacidade de seguir em frente. São instantes em que a paisagem da vida parece árida, desprovida de qualquer sinal de esperança, e a voz da dúvida ecoa mais alto do que a da perseverança. Contudo, é precisamente nesses solos aparentemente inférteis que as sementes da mais profunda transformação encontram terreno para germinar, aguardando apenas a faísca da resiliência inspiradora para desabrochar e revelar um potencial até então desconhecido, capaz de redefinir não só o nosso destino, mas também de deixar um impacto duradouro no mundo à nossa volta. Nesta exploração profunda, mergulharemos em narrativas extraordinárias de indivíduos que não apenas enfrentaram tais desertos existenciais, mas que os atravessaram, cultivando a partir deles um legado histórico de esperança e superação. Descobriremos juntos como a força interior, quando nutrida com propósito e coragem, pode converter os obstáculos mais intimidadores em degraus para uma jornada transformadora, revelando lições intemporais que ecoam até aos nossos dias. Se anseia por desvendar os segredos por detrás das mais impactantes revoluções pessoais e coletivas, e por acender a sua própria chama de resiliência, então junte-se a nós. Deixe o seu comentário sobre qual a maior jornada que já enfrentou e como a superou, e se prepare porque algo poderoso vai começar. Correntes quebradas pela mente. No vasto e intrincado teatro da história humana, onde impérios majestosos ascendem com glória apenas para se desvanecerem nas brumas do tempo, e onde as fortunas dos homens parecem dançar ao capricho de ventos inconstantes, emergem, como faróis inabaláveis, figuras de sabedoria cuja luz penetrante atravessa os séculos, oferecendo orientação e consolo àqueles que buscam a serenidade em meio ao turbilhão caótico da existência. Um desses faróis imortais é Epicteto, um proeminente filósofo estoico que marcou profundamente a Roma antiga com a sua perspicácia. Nascido na condição de escravo, ele não apenas conquistou a sua liberdade física, um feito notável por si só, mas, de forma ainda mais crucial e duradoura, legou à humanidade o caminho para alcançar a indomável liberdade interior, aquela invencível cidadela da alma que nenhuma tirania externa pode verdadeiramente subjugar. A sua vida exemplar e os seus ensinamentos pungentes são um testemunho vibrante e perene da mais pura resiliência inspiradora, demonstrando com clareza cristalina que a verdadeira escravidão ou liberdade não reside nas correntes físicas que nos aprisionam, mas sim nas correntes mentais que nós próprios forjamos ou, com coragem, ousamos quebrar dentro da nossa própria mente, deixando assim um indelével legado histórico sobre o incomensurável poder da vontade e da autodisciplina. O crisol da adversidade. Convidemo-nos a imaginar a Hierápolis da Frígia, florescente cidade do primeiro século da nossa era, um dinâmico entreposto comercial pulsando com vida, cultura efervescente e o constante burburinho das transações. Mas, em flagrante contraste, também um mundo onde a instituição brutal da escravidão era uma realidade omnipresente e profundamente enraizada nas estruturas sociais. Foi precisamente neste cenário de disparidades gritantes, onde a liberdade individual era um privilégio ociosamente guardado por poucos e a dignidade humana era frequentemente espezinhada sob o peso da indiferença ou da crueldade, que a extraordinária jornada transformadora de Epicteto teve o seu humilde início. Desde a mais tenra idade, ele conheceu em primeira mão a aspereza implacável de uma vida desprovida de autonomia, uma existência onde o seu corpo, o seu tempo e a sua vontade pertenciam inteiramente a outro. Este ambiente opressor, que para muitos representaria o esmagamento de qualquer aspiração e o fim de toda a esperança, tornou-se paradoxalmente para ele o crisol incandescente onde a sua robusta filosofia de vida começaria a ser meticulosamente forjada, uma prova viva e eloquente de que as circunstâncias externas, por mais adversas que sejam, não possuem o poder último de definir ou aprisionar o espírito humano indomável. Mesmo quando despojado da liberdade exterior, acorrentado pelas circunstâncias do seu nascimento e condição, Epicteto encontrou um mestre inesperado e profundamente instrutivo na própria adversidade que o rodeava. A observação atenta e perspicaz da complexa natureza humana e a busca incessante, quase febril, pelo conhecimento libertador. Providencialmente, foi-lhe concedida a permissão para frequentar as preleções do renomado filósofo estoico Musônio Rufo,
e foi nesse ambiente de reflexão e debate que a sua mente ávida e inquisitiva absorveu com fervor os princípios fundamentais que viriam a moldar a sua futura e inegável grandeza intelectual e moral. Ele compreendeu, com uma clareza que mudaria a sua vida, que, embora não pudesse exercer qualquer controlo sobre os eventos externos que o açoitavam, a sua penosa condição de escravo, os caprichos imprevisíveis do seu senhor, as inúmeras e flagrantes injustiças do mundo, ele possuía um domínio absoluto e inalienável sobre as suas próprias reações internas, os seus julgamentos ponderados e as suas escolhas conscientes. Esta descoberta seminal, este insight profundo sobre a dicotomia do controlo, foi o primeiro e mais crucial passo para cultivar uma indomável e resiliente força interior, um verdadeiro santuário de paz, razão e equanimidade que nenhuma corrente externa, por mais pesada que fosse, poderia jamais violar ou diminuir. A existência sob o jugo implacável de Epafrodito, um liberto que ascendera a uma posição de riqueza e influência considerável a serviço do infame imperador Nero, estava longe de ser fácil ou tolerável. Os relatos históricos, embora por vezes se encontrem envoltos nas brumas da lenda e da geografia, pintam um quadro consistentemente sombrio de maus-tratos sistemáticos e de uma crueldade quase casual, reveladora da desumanização inerente ao sistema esclavagista. Narra-se que, em determinada ocasião, Epafrodito, num súbito e violento acesso de fúria descontrolada, torceu a perna de Epicteto com tal brutalidade e sadismo que a aleijou de forma permanente e irremediável. Perante tal ato de selvageria gratuita, uma situação onde muitos outros indivíduos sucumbiriam compreensivelmente ao desespero avassalador ou a uma revolta cega e autodestrutiva, Epicteto terá, segundo a tradição, respondido com uma calma desconcertante e uma presença de espírito notável, advertindo serenamente o seu senhor de que a perna inevitavelmente se quebraria. Quando tal funesta previsão se concretizou, apenas comentou com resignação: "Eu não te disse que se quebraria." Este episódio pungente, seja ele um facto histórico literal ou uma poderosa alegoria simbólica, encapsula de forma magistral a essência da sua crescente e admirável resiliência inspiradora, bem como a sua extraordinária capacidade de dissociar o seu ser interior, o seu núcleo de dignidade, do intenso sofrimento físico que lhe era imposto de forma tão injusta. A centelha da autonomia interior. Apesar da sua condição servil e das provações físicas, uma transformação silenciosa começava a operar no íntimo de Epicteto. A filosofia estoica, com o seu foco na virtude, na razão e na aceitação do que não podemos mudar, ofereceu-lhe não um escape da realidade, mas uma lente poderosa através da qual reinterpretar a sua própria existência. Ele confrontou o profundo conflito emocional de ser um ser pensante, dotado de uma rica vida interior, aprisionado num corpo que era propriedade de outrem. Esta dissonância, que poderia ter gerado um ressentimento corrosivo ou uma apatia resignada, tornou-se, em vez disso, o catalisador para uma profunda introspeção. Epicteto começou a questionar a verdadeira natureza da liberdade e da escravidão, percebendo que as correntes mais pesadas não eram as de ferro, mas as do medo, da ignorância e dos desejos desenfreados que acorrentam a alma. Esta jornada transformadora interna, ainda incipiente, já sinalizava o despertar de uma consciência que se recusava a ser definida pela sua sorte externa, buscando ativamente a soberania sobre o seu próprio reino mental. A grande virada na percepção de Epicteto ocorreu quando ele internalizou plenamente o princípio estoico fundamental da dicotomia do controlo, a distinção clara entre o que está e o que não está em nosso poder. Ele compreendeu que o seu corpo, a sua reputação, as suas posses e as ações dos outros sobre si estavam, em última análise, fora do seu controlo direto. Tentar dominá-los ou lamentar-se por eles seria uma fonte inesgotável de frustração e sofrimento. Contudo, os seus pensamentos, os seus julgamentos, os seus desejos, as suas aversões, acima de tudo, as suas escolhas racionais, estes sim, residiam inteiramente no seu domínio. Esta revelação foi como uma chave que abriu as portas de uma prisão interior. A sua força interior começou a florescer à medida que ele desviava a sua energia das coisas que não podia mudar para cultivar a excelência naquelas que podia. A sua condição externa de escravo permanecia, por enquanto, inalterada, mas a sua mente começava a experimentar uma liberdade e uma paz que muitos homens livres jamais conheceriam, um testemunho do impacto duradouro da sua filosofia. A alquimia da vontade.
A jornada interior de Epicteto não foi uma simples aceitação passiva do sofrimento, mas uma ativa transmutação da dor em sabedoria, um processo alquímico onde o chumbo da adversidade se convertia no ouro da serenidade. Ele mergulhou nas profundezas da sua própria experiência emocional, dissecando sentimentos como o medo da dor, a angústia da impotência e a frustração da injustiça. Em vez de se deixar consumir por estas emoções, ele as observava com a distância de um cientista da alma, procurando entender as suas raízes nos julgamentos errôneos e nas expectativas irrealistas sobre o mundo. Esta autoanálise corajosa permitiu-lhe desarmar gradualmente o poder que as emoções negativas exerciam sobre si, não as suprimindo, mas compreendendo-as e reorientando a sua energia para a ação virtuosa. A sua resiliência inspiradora não nasceu da ausência de dor, mas da sua capacidade de encontrar significado e propósito mesmo nas circunstâncias mais sombrias, transformando cada provação num degrau para a autossuperação. Este processo de exploração emocional profunda revelou a Epicteto que a verdadeira liberdade não era a ausência de restrições externas, mas a mestria sobre o próprio eu interior. Ele percebeu que, enquanto pudesse governar os seus pensamentos e as suas reações, nenhuma força exterior poderia verdadeiramente escravizá-lo. Esta convicção tornou-se a rocha sobre a qual construiu a sua fortaleza interior, um refúgio impenetrável contra os caprichos da sorte e a malevolência alheia. A sua serenidade não era fruto da ingenuidade ou da negação da dureza da vida, mas de uma compreensão lúcida da sua própria agência e da sua capacidade de escolher a atitude perante qualquer circunstância. Ao cultivar a ataraxia, a tranquilidade da alma, Epicteto não se tornou insensível, mas sim invulnerável no seu núcleo, capaz de enfrentar o sofrimento sem se deixar abater, e de encontrar contentamento na simples prática da virtude, independentemente das recompensas ou punições externas que a vida lhe pudesse apresentar. Para transmitir a profundidade da sua jornada transformadora, Epicteto recorria frequentemente a metáforas visuais poderosas que ilustravam a sua filosofia. Comparava a vida a um banquete, onde devemos aceitar com gratidão o que nos é servido, sem cobiçar o prato alheio ou queixar-nos da escassez. Via o ser humano como um ator num palco divino, cujo papel nos é atribuído por um dramaturgo superior. A nossa tarefa não é escolher o papel, mas representá-lo com a máxima dignidade e excelência, seja ele o de um rei ou o de um mendigo. A alma, para ele, era como um jardim que necessita de cultivo constante, onde as ervas daninhas dos maus pensamentos devem ser arrancadas para que as flores da virtude possam florescer. Estas imagens, carregadas de um impacto duradouro, não eram meros artifícios retóricos, mas ferramentas pedagógicas que ajudavam os seus discípulos a visualizar e a internalizar os princípios estoicos, tornando a filosofia uma prática viva e acessível, capaz de iluminar o caminho para uma vida mais plena e significativa. As lições práticas emanadas da vida e dos ensinamentos de Epicteto ecoam com uma relevância surpreendente nos nossos dias, oferecendo um farol em tempos de incerteza. Ele ensinou-nos a focar naquilo que podemos controlar, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, e a aceitar com equanimidade aquilo que não podemos. Incentivou-nos a praticar o autoexame diário, a questionar as nossas impressões e a viver de acordo com a natureza, ou seja, em harmonia com a razão e a virtude. A sua filosofia não é um convite à passividade, mas um chamado à ação interior, à construção de uma força interior inabalável. Este legado histórico de resiliência e sabedoria prática não se esgota na figura de Epicteto. Ele reverbera através dos tempos, inspirando outras almas a empreenderem a sua própria jornada transformadora. E é precisamente uma dessas jornadas, num contexto completamente diferente, mas igualmente desafiador, que exploraremos a seguir, ao mergulharmos na vida de um homem que personificou a luta pela liberdade e pela dignidade numa escala monumental. O legado de perseverança de Nelson Mandela. Se a história de Epicteto nos ensina sobre a conquista da liberdade interior perante a adversidade física, a saga de Nelson Mandela transporta-nos para uma luta titânica pela liberdade de uma nação inteira, um testemunho do impacto duradouro que um indivíduo, armado com uma convicção inabalável e uma extraordinária capacidade de perdão, pode exercer sobre o curso da história. No coração da África do Sul, marcada por décadas de um regime brutal de segregação racial conhecido como apartheid, a figura de Mandela emergiu não apenas como um líder político, mas como um farol moral para o mundo. A sua jornada, desde jovem advogado até prisioneiro político durante 27 longos anos, e finalmente,
o primeiro presidente democraticamente eleito do seu país, é uma das mais poderosas narrativas de resiliência inspiradora e de uma jornada transformadora que redefiniu o século XX, provando que mesmo as mais profundas feridas sociais podem começar a cicatrizar através da coragem, da reconciliação e de uma inquebrantável força interior. Sob a sombra do apartheid. Nas primeiras décadas do século XX, a África do Sul viu consolidar-se um sistema de opressão racial que viria a chocar o mundo, o apartheid. Oficializado em 1948, este regime impôs uma segregação sistemática e brutal, negando à maioria negra os direitos mais elementares de cidadania, confinando-a a territórios empobrecidos e submetendo-a a uma violência estatal constante. Foi neste cenário de profunda injustiça social, onde a cor da pele determinava o destino e a dignidade era um luxo negado a milhões, que Rolihlahla Mandela, mais tarde conhecido como Nelson, iniciou a sua jornada. Crescendo numa pequena aldeia, mas cedo tomando contato com as realidades da discriminação, a sua consciência foi moldada pela urgência de lutar contra um sistema que desumanizava o seu povo. Este contexto opressor, desenhado para esmagar qualquer veleidade de resistência, tornou-se, paradoxalmente, o terreno fértil onde a sua determinação e o seu compromisso com a justiça começaram a germinar, prenunciando uma vida dedicada à busca incessante pela igualdade e pela liberdade. Formado em direito, Nelson Mandela rapidamente se envolveu na luta política contra o apartheid, juntando-se ao Congresso Nacional Africano, CNA, e destacando-se pela sua eloquência, coragem e capacidade de liderança. Ele compreendeu que a libertação do seu povo não viria de concessões benevolentes do regime opressor, mas de uma luta organizada e persistente, que envolvesse todas as frentes possíveis, desde a resistência pacífica até, mais tarde, a consideração de formas mais ativas de confronto perante a intransigência e a violência estatal. A sua força interior não se manifestava apenas na sua retórica inflamada, mas na sua dedicação incansável à causa, na sua capacidade de inspirar outros a superar o medo e a juntarem-se à luta por uma África do Sul livre e democrática. Mandela tornou-se a personificação da esperança para milhões, um símbolo vivo de que a dignidade humana não podia ser indefinidamente suprimida, e que a busca por justiça era uma jornada transformadora que valia qualquer sacrifício pessoal. À medida que a luta contra o apartheid se intensificava, também aumentava a repressão brutal por parte do regime. O massacre de Sharpeville em 1960, onde a polícia abriu fogo sobre manifestantes pacíficos, matando dezenas de pessoas, marcou um ponto de viragem, levando o CNA e outras organizações a reconsiderar as suas táticas. Mandela, cada vez mais visado pelas autoridades, foi forçado a viver na clandestinidade, continuando a sua luta sob constante ameaça de prisão ou morte. A tensão emocional era palpável, não apenas para ele, mas para todo o movimento de libertação. A perseguição implacável, a separação da família e a constante incerteza sobre o futuro poderiam ter quebrado muitos, mas em Mandela, pareciam apenas fortalecer a sua convicção e a sua resiliência inspiradora. Ele sabia que o caminho seria longo e árduo, e que o preço da liberdade poderia ser a sua própria vida, mas a visão de uma África do Sul onde todos fossem tratados com igualdade e respeito era uma força motriz mais poderosa do que qualquer medo. A arquitetura do apartheid era meticulosa na sua crueldade, permeando todos os aspectos da vida cotidiana. Leis como o passe interno restringiam a movimentação da população negra, enquanto a educação inferiorizada e os serviços públicos segregados perpetuavam um ciclo de pobreza e marginalização. As Bantustões, territórios áridos e economicamente inviáveis, eram designados como pátrias para diferentes grupos étnicos, numa tentativa cínica de fragmentar a maioria negra e justificar a sua exclusão da África do Sul branca. Perante este sistema asfixiante, as primeiras formas de resistência foram muitas vezes recebidas com violência desproporcional. Greves eram reprimidas, petições ignoradas e líderes comunitários detidos arbitrariamente. Esta escalada de opressão não fez mais do que acirrar os ânimos e fortalecer a convicção de que apenas uma ação coordenada e determinada poderia abalar as fundações de um regime tão profundamente injusto, alimentando a chama da jornada transformadora que se avizinhava. A filosofia de luta de Nelson Mandela foi marcada por uma combinação de pragmatismo e idealismo. Influenciado por figuras como Mahatma Gandhi, ele inicialmente advogou por métodos de desobediência civil e resistência não violenta.
Contudo, a brutalidade crescente do regime e a sua recusa em dialogar levaram Mandela e outros líderes do CNA a concluir que a não-violência, por si só, poderia não ser suficiente para desmantelar um sistema tão entrincheirado. Esta difícil constatação não implicou um abandono dos seus princípios morais, mas uma adaptação tática à realidade da opressão. A sua força interior permitiu-lhe navegar por estas complexas decisões éticas, mantendo sempre o foco no objetivo final: uma sociedade democrática, multirracial e igualitária. Esta evolução no seu pensamento estratégico demonstra a sua capacidade de aprender com as circunstâncias e de adaptar a sua luta, sem nunca perder de vista o horizonte de um impacto duradouro para o seu povo. O crescente isolamento internacional do regime e o apoio à causa enquanto a repressão interna se adensava, a injustiça do apartheid começava a ecoar cada vez mais alto na arena internacional. Organismos como as Nações Unidas emitiam condenações, e movimentos anti-apartheid ganhavam força em diversos países, pressionando por sanções econômicas e boicotes culturais e desportivos. Este crescente isolamento internacional, embora lento a materializar-se em ações concretas, começou a minar a legitimidade do regime sul-africano e a oferecer um vislumbre de esperança aos que lutavam no terreno. Para Nelson Mandela e os seus companheiros, este apoio externo, mesmo que distante, era um sinal vital de que a sua resiliência inspiradora não passava despercebida e que a sua causa era partilhada por milhões em todo o mundo. A consciência de que não estavam sozinhos nesta árdua jornada certamente contribuiu para sustentar o moral e a determinação, reforçando a crença de que, apesar da escuridão do presente, um futuro mais justo era possível. O julgamento de Rivonia e a longa caminhada. O ponto de viragem decisivo na vida de Nelson Mandela, e na própria história da luta contra o apartheid, ocorreu com o julgamento de Rivonia de 1963 a 1964. Acusado de sabotagem e outros crimes que poderiam levar à pena de morte, Mandela e os seus companheiros enfrentaram o poderio do Estado com uma coragem que ecoou pelo mundo. O conflito emocional era imenso. A perspectiva de uma execução ou de uma prisão perpétua, a separação definitiva da família e a aparente derrota do movimento. No entanto, foi no banco dos réus que Mandela proferiu um dos seus discursos mais icônicos, afirmando a sua dedicação a uma sociedade democrática e livre, um ideal pelo qual estava preparado para morrer. Esta declaração não era um ato de desespero, mas uma afirmação poderosa da sua inabalável força interior e da justeza da sua causa, transformando um momento de potencial aniquilação numa plataforma para denunciar a iniquidade do apartheid perante a comunidade internacional e inspirar uma nova onda de resistência, mesmo que à distância. A condenação à prisão perpétua, embora devastadora, marcou uma profunda virada na percepção global sobre a luta na África do Sul e na própria estratégia de Mandela. Os longos anos de encarceramento em Robben Island e noutras prisões, em vez de o silenciarem, transformaram-no num símbolo ainda mais poderoso da resistência e da injustiça do apartheid. A sua recusa em comprometer os seus princípios em troca de uma liberdade condicional, a sua dignidade perante as humilhações e o seu contínuo esforço para educar a si mesmo e aos seus companheiros de prisão demonstraram uma resiliência inspiradora que transcendia as grades. A percepção de Mandela evoluiu de um líder político para um ícone moral, cuja libertação se tornou um clamor internacional. Esta longa e dolorosa caminhada pela prisão não quebrou o seu espírito, pelo contrário, forjou nele uma sabedoria e uma capacidade de perdão que seriam cruciais para o futuro do seu país, um impacto duradouro que começava a ser semeado no silêncio da sua cela. A forja da reconciliação. Os 27 anos de encarceramento poderiam ter sido um terreno fértil para o crescimento do ódio e do desejo de vingança no coração de Nelson Mandela. Contudo, a sua extraordinária jornada transformadora dentro dos muros da prisão foi marcada por uma profunda análise emocional e um esforço consciente para transcender o ressentimento. Ele compreendeu que o ódio corrói quem o sente, e que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através do perdão e da reconciliação, não apenas a nível pessoal, mas como um imperativo nacional para curar as feridas profundas do apartheid. Esta não foi uma epifania súbita, mas um processo árduo de autodisciplina e reflexão, onde ele confrontou os seus próprios demônios e escolheu o caminho mais difícil, mas mais construtivo. A sua capacidade de manter a dignidade, a esperança e até mesmo o humor em condições desumanas é um testemunho da sua imensa força interior e da sua visão de um futuro onde todos os sul-africanos pudessem coexistir em paz.
A análise emocional de Mandela estendeu-se também à compreensão dos seus oponentes. Ele procurou entender as suas motivações, os seus medos e as suas inseguranças, percebendo que a desumanização do outro era uma via de dois sentidos. Esta empatia estratégica, cultivada ao longo de décadas de isolamento, foi crucial quando chegou o momento de negociar a transição para a democracia. Ele sabia que uma paz duradoura não poderia ser construída sobre a humilhação dos antigos opressores, mas sobre a criação de uma nova nação onde todos tivessem um lugar e uma voz. Esta perspicácia emocional, combinada com a sua inabalável integridade moral, permitiu-lhe construir pontes onde antes só existiam abismos, e liderar um processo de reconciliação que muitos consideravam impossível. A sua resiliência inspiradora manifestou-se não apenas na sua capacidade de suportar o sofrimento, mas na sua habilidade de transformá-lo em sabedoria e compaixão, pavimentando o caminho para um milagre sul-africano. Mandela, tal como Epicteto, utilizou e personificou metáforas visuais poderosas para comunicar a sua visão e inspirar o seu povo. A longa caminhada para a liberdade, título da sua autobiografia, tornou-se uma imagem icônica da sua própria jornada e da luta de uma nação inteira, sugerindo perseverança, sacrifício e um destino árduo mas alcançável. A nação arco-íris, que ele popularizou, pintava um quadro vibrante de uma África do Sul unida na sua diversidade, onde as diferentes culturas e etnias coexistiriam harmoniosamente, cada uma contribuindo com as suas cores únicas para a beleza do todo. Ele via a reconciliação não como um apagamento do passado, mas como a construção de uma nova casa sobre alicerces de verdade e justiça, onde as feridas pudessem ser reconhecidas e curadas. Estas metáforas não eram apenas figuras de estilo, mas ferramentas essenciais para moldar uma nova consciência nacional, oferecendo um léxico de esperança e unidade num país profundamente dividido pelo legado histórico da segregação. As lições práticas que emanam da extraordinária vida de Nelson Mandela são um farol para todos os que buscam a transformação pessoal e social. Ele ensinou-nos o poder do perdão como ferramenta de libertação, não apenas para o perdoado, mas principalmente para quem perdoa. Demonstrou que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, e que a liderança verdadeira se baseia na integridade, na humildade e no serviço aos outros. A sua jornada transformadora sublinha a importância da educação, da perseverança e da capacidade de encontrar humanidade mesmo nos adversários. Este impacto duradouro da sua luta pela dignidade e pela igualdade transcende as fronteiras da África do Sul, inspirando movimentos por justiça social em todo o mundo. Mas como é que estas jornadas individuais, por mais monumentais que sejam, se entrelaçam para tecer o tecido de um legado coletivo que continua a inspirar as gerações futuras? É essa questão que exploraremos ao refletir sobre a natureza da transformação e do legado que todos podemos aspirar a construir. A sementeira do futuro. As jornadas de Epicteto e Nelson Mandela, embora separadas por séculos e contextos radicalmente distintos, convergem num ponto crucial: o insight transformador de que a verdadeira mudança começa de dentro e irradia para o exterior, moldando não apenas o destino individual, mas o legado histórico coletivo. A segunda virada, neste contexto mais amplo, não é um evento singular, mas a compreensão profunda de que cada ato de resiliência inspiradora, cada escolha pela virtude em face da adversidade, cada manifestação de força interior, contribui para um reservatório de esperança e sabedoria que transcende o tempo. Este insight revela que as grandes revoluções da história não são apenas fruto de líderes carismáticos ou de movimentos de massas, mas também da soma silenciosa de inúmeras transformações pessoais, de sementes de coragem plantadas em solos aparentemente inférteis, que, juntas, têm o poder de redesenhar a paisagem da humanidade e construir um impacto duradouro para as gerações vindouras. Caminho da transformação. Tanto a nível individual como coletivo, raramente é uma linha reta ou uma ascensão suave. Mais frequentemente, uma senda íngreme, repleta de obstáculos imprevistos e vales de desânimo que testam a fibra da nossa convicção. As histórias de Epicteto e Mandela ilustram vividamente esta verdade. Enfrentaram a brutalidade da escravidão e da opressão estatal, a dor da perda, a solidão do isolamento e a constante ameaça à sua integridade física e moral. No entanto, a sua grandeza reside não na ausência de quedas, mas na sua capacidade persistente de se reerguerem, de aprenderem com cada revés e de transformarem os obstáculos em oportunidades para um crescimento ainda maior.
Esta superação contínua não é um dom inato, mas o resultado de uma disciplina cultivada, de uma visão clara do objetivo final e de uma fé inabalável no poder da resiliência inspiradora para, eventualmente, triunfar sobre as circunstâncias mais adversas, deixando um rastro de esperança. Cada obstáculo superado na jornada transformadora se converte numa lição valiosa, e a sabedoria reside na capacidade de aplicar esses aprendizados para iluminar os passos seguintes. Epicteto aprendeu a distinguir o essencial do acessório, focando a sua energia naquilo que verdadeiramente importava, a virtude e a paz interior. Mandela, por sua vez, aprendeu nas longas décadas de prisão a arte da paciência estratégica, da negociação, crucialmente, do perdão como ferramenta de libertação coletiva. Ambos demonstraram uma extraordinária capacidade de introspeção e de adaptação, recusando-se a ficar presos a dogmas ou a ressentimentos passados. Os aprendizados que colheram nas suas provações não foram guardados para si, mas generosamente partilhados com o mundo, através de ensinamentos e do exemplo vivo, mostrando que a verdadeira força interior se manifesta na capacidade de transformar o sofrimento pessoal em sabedoria universal, um farol para guiar outros nas suas próprias lutas. A consolidação da mudança, o momento em que a transformação se enraiza e começa a gerar frutos duradouros, é talvez a fase mais desafiadora, ao mesmo tempo, a mais recompensadora da jornada. Para Epicteto, manifestou-se na serenidade e na liberdade interior que alcançou e ensinou, independentemente das circunstâncias externas. Para Mandela, materializou-se na transição pacífica para uma África do Sul democrática e na sua liderança focada na reconciliação. Em ambos os casos, a mudança não foi um evento isolado, mas um processo contínuo de vigilância, de prática e de compromisso renovado com os princípios que nortearam as suas vidas. Esta consolidação requer não apenas a superação de obstáculos externos, mas também a vitória sobre as resistências internas, como o medo da recaída ou a tentação da complacência. É a prova de que a força interior, quando consistentemente aplicada, pode efetivamente redefinir a realidade, criando um novo paradigma de existência e um impacto duradouro. A construção do legado, portanto, não é um ato grandioso reservado a uns poucos eleitos pela história, mas a consequência natural de uma vida vivida com propósito, coragem e uma inabalável força interior. Cada um de nós, nas nossas esferas de influência, por mais modestas que pareçam, tem a oportunidade de semear sementes de transformação, de inspirar pelo exemplo e de contribuir para um futuro mais justo e compassivo. O legado histórico de figuras como Epicteto e Mandela reside não apenas nos seus feitos monumentais, mas na chama que acenderam em incontáveis outras almas, um convite perene a olharmos para dentro, a cultivarmos as nossas virtudes e a enfrentarmos os nossos próprios desafios com a mesma dignidade e resiliência. Que possamos, então, abraçar a nossa própria jornada transformadora, conscientes de que cada passo, cada escolha, cada ato de bondade, tece o fio do nosso próprio impacto duradouro no intrincado tapeçar da existência humana. Qual pequena semente de mudança pode você plantar hoje? Legado e sementeira. Ao revisitarmos as jornadas inspiradoras de Epicteto e Nelson Mandela, e ao refletirmos sobre a natureza da transformação e do legado, emerge uma verdade luminosa. A capacidade humana para a superação e o crescimento é virtualmente ilimitada quando alimentada pela força interior e por um propósito que transcende o eu individual. Vimos como a adversidade, seja ela a escravidão física ou a opressão de um regime brutal, pode paradoxalmente servir de cadinho para forjar o caráter e revelar a profundidade da nossa resiliência. As sementes da mudança, muitas vezes plantadas em silêncio e em circunstâncias desoladoras, têm o poder de florescer em legados históricos que continuam a nutrir a esperança e a inspirar a ação muito depois dos seus protagonistas terem partido. Esta exploração não é apenas um tributo ao passado, mas um espelho que reflete o potencial que reside em cada um de nós para enfrentar os nossos próprios desafios com coragem e dignidade, e para contribuir, à nossa maneira, para um mundo mais justo e compassivo. Estas histórias de perseverança e impacto duradouro tocaram a sua alma? Sentiu uma centelha de reconhecimento ou inspiração ao mergulhar nestas vidas extraordinárias? Se sim, gostaríamos muito de ouvir a sua voz. Partilhe nos comentários qual a lição mais poderosa que retira destas jornadas e como pretende aplicá-la no seu próprio caminho. A sua reflexão enriquece a nossa comunidade e ajuda a espalhar estas sementes de transformação.
E se este conteúdo ressoou consigo, não hesite em demonstrá-lo com um curtir. O seu gesto ajuda-nos a alcançar mais pessoas que podem beneficiar destas mensagens de esperança e superação, fortalecendo a nossa corrente de positividade e crescimento mútuo. Para continuar a explorar conosco outras narrativas de resiliência inspiradora, para desvendar mais segredos da força interior e para receber regularmente doses de motivação que podem iluminar a sua jornada transformadora, convidamo-lo a juntar-se à nossa comunidade crescente. Ao inscrever-se no nosso canal, não perderá nenhum dos nossos futuros conteúdos, cuidadosamente preparados para o ajudar a cultivar a sua melhor versão e a enfrentar os desafios da vida com mais sabedoria e serenidade. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para ser o primeiro a embarcar nas próximas explorações que estamos a preparar. A sua presença é fundamental para nós e para a vitalidade deste espaço de partilha e descoberta, onde cada novo membro é mais uma voz a ecoar a mensagem de que a mudança positiva é sempre possível. Gostou do conteúdo que preparamos com tanto cuidado e dedicação para si? Esperamos sinceramente que esta imersão nas vidas de Epicteto e Mandela tenha sido tão enriquecedora para si como foi para nós criá-la. Se ainda não o fez, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu comentário. A sua participação é o que dá sentido ao nosso trabalho. Lembre-se, a jornada para a autossuperação é contínua, e cada passo, por mais pequeno que pareça, aproxima-o da sua versão mais forte e resiliente. Continue a cultivar a sua força interior, a procurar a sabedoria nas provações e a inspirar aqueles que o rodeiam. Se torne inabalável e até o próximo conteúdo.